Muito bom dia! Vamos dar a nossa aula hoje sobre a teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato foi desenvolvida pela primeira vez em 1939 por Hans Welzel, o criador do finalismo. Welzel, contrariando a teoria clássica, chamada teoria naturalista ou causal, deslocou o dolo e a culpa da culpabilidade para o fato típico. A vontade está na base de toda e qualquer ação. Não existe ação sem vontade. A vontade é a força motriz que propulsiona a ação adiante. Se eu pego esse livro, viro para a câmera e mostro, eu pratiquei uma ação voluntária. Foi a vontade que, na base da minha conduta, deu origem a ela. Foi a vontade que pôs a minha conduta em movimento. Foi a vontade que comandou a sequência de atos tendentes a pegar o livro e mostrar para vocês. Welzel descobriu, para o direito penal, que não há conduta sem vontade. Logo, não se pode separar vontade de conduta. Não dá para pegar a conduta e botar no fato típico e jogar a vontade lá para a culpabilidade. A vontade, repito, está na base de toda e qualquer conduta. Porém, esta vontade não é desorientada. É uma vontade orientada a uma finalidade. Se por um lado, ao pegar o livro e mostrar para vocês, eu pratiquei uma ação voluntária, foi a vontade que me levou a praticar esta ação voluntária foi guiada por uma finalidade. Eu pratiquei esta ação voluntária com a finalidade de lhes dar um exemplo. Por esta razão, vontade e finalidade integram a conduta. A vontade é o motor da conduta e a finalidade, o volante, o leme, a direção, que guia a conduta num ou noutro sentido. Então, quando eu tenho vontade de pegar um livro com a finalidade de lhes dar um exemplo e mostro esse livro na câmera, eu estou praticando uma ação voluntária e finalística. O que é isso? Dolo. Portanto, a ação dolosa é aquela que tem a vontade na sua base e a finalidade na sua direção. Welzel descobriu que o dolo integra o fato típico. Mas vamos prosseguir. Eu pego esse livro porque tenho vontade de pegar esse livro, com a finalidade de lhes mostrar, eles dar um exemplo. No entanto, quando eu estou praticando a minha ação voluntária, com a finalidade de lhes dar um exemplo, estou prestes a mostrar o livro e realizar a minha ação finalística com sucesso, desastradamente eu deixo cair o livro. Então, eu pratiquei uma ação voluntária e finalística. Peguei o livro voluntariamente com a finalidade de lhes dar um exemplo. Mas desastradamente, por um descuido, não consegui atingir a minha finalidade. E deixei o livro cair culposamente. Isto significa que o dolo e a culpa integram toda a conduta típica. Esta é uma síntese apertada da teoria finalista desenvolvida por Hans Welzel no final da década de 20. Pois bem, em 1939, como uma sequência deste raciocínio finalístico, Hans Welzel, o principal autor da teoria finalista da ação, em 1939, desenvolve a teoria do domínio do fato. E em 1963, um então brilhante e jovem penalista, Klaus Roxin, também alemão, dá as tintas finais e desenvolve com profundidade a teoria do domínio do fato. Portanto, teoria do domínio do fato, desenvolvida pela primeira vez em 1939 por Hans Welzel e complementada, aprofundada, sistematizada em 1963 pelo professor alemão Klaus Roxin, ainda vivo entre nós. Bem, a teoria do domínio do fato pertence ao capítulo do concurso de agentes. E a teoria do domínio do fato se propõe a explicar o fenômeno da autoria e da coautoria no concurso de agentes. O que é concurso de agentes? Ocorre concurso de agentes quando dois ou mais agentes, duas ou mais pessoas realizam o mesmo crime, com unidade de desígnios, com identidade de propósitos,
com união de vontades. Todos se unem para, com a mesma vontade, realizar uma mesma ação. Eu tenho pluralidade de agentes, duas ou mais pessoas, e unidade de ação, duas ou mais pessoas, unindo suas vontades e suas finalidades, unindo suas vontades finalísticas para todos em cooperação recíproca praticarem a mesma conduta. Isto é concurso de agentes. Pois bem, o concurso de agentes comporta duas espécies: coautoria e participação. Precisamos, portanto, definir o que é autoria, porque assim sabemos o que é coautoria. Coautoria, uma pluralidade de autorias se cooperando mutuamente. Sabendo o que é autoria, eu sei o que é coautoria. Sabendo o que é autor, eu saberei o que são autores. Portanto, autoria e participação. Partícipe. Então, o concurso de agentes comporta a coautoria e a participação. Pois bem, o que é autoria? É aí que entra a teoria do domínio do fato. Muito bem. Bem, nós temos em primeiro lugar o conceito unitário de autoria. A teoria unitária da autoria diz: todo aquele que concorre de qualquer modo para o crime é seu autor. É um desdobramento da teoria física da conditio sine qua non. Contribuiu para o resultado é autor. Ponto final. Todo mundo é autor. Aquele que deu 64 facadas na barriga da vítima é autor. Aquele que emprestou a faca para ele dar as 63 facadas também é autor. Aquele que o convenceu a matar a vítima também é autor. Aquele que ficou vigiando o local enquanto ele executava a vítima também é autor. Todos são autores. Não há diferença entre autor e partícipe. Por isso se chama teoria unitária, conceito unitário de autoria. Todos são autores, não existe participação. Para a teoria unitária, concurso de agentes só comporta uma única modalidade, coautoria. Não existe participação. Todos são autores. Essa teoria não é adotada entre nós. Chegou a ser adotada pelo artigo 25 da parte geral do Código Penal de 1940, o projeto Alcântara Machado, inspirado na legislação italiana. O artigo 25 do Código Penal revogado da parte geral de 1940, que foi revogada em 1984, não distinguia entre autor e partícipe. Adotava a teoria unitária. Atualmente, essa teoria está desmoralizada e não é adotada entre nós. Portanto, existe sim diferença entre coautor e partícipe. Segunda teoria que se propõe a definir o que é autor e o que é partícipe. Teoria extensiva. Essa teoria também segue a linha da teoria unitária. Não existe diferença entre coautor e partícipe. Todos são autores. Ué, então qual que é a diferença entre a teoria extensiva e a teoria unitária? É que na teoria extensiva, todos são autores, mas a legislação e a teoria permitem que haja uma redução da pena se o autor tiver dado uma contribuição menor. Surge aí o conceito de cumplicidade, expressão que a gente vê muito nas novelas, mas que não existe bem no direito penal atual. A teoria extensiva, que também não foi adotada entre nós, diz que não existe diferença entre autor e partícipe. Todos são autores. Ocorre, porém, que aquele que tiver uma menor atuação, uma menor contribuição, for um autor de menor graduação, um autor de menor importância, um autor que não contribuiu tanto, este será chamado de cúmplice e terá uma redução na sua pena. Mas cúmplice também é autor. Não há diferença entre autor e partícipe. Bem, nem a teoria unitária, nem a teoria extensiva
foram adotadas pelo atual Código Penal. A legislação do Brasil, por exemplo, da Espanha, da Alemanha, rechaçaram a teoria unitária e rechaçaram sua filha maldita, a teoria extensiva. Foi adotada no Brasil e nestes países a teoria restritiva. A teoria restritiva, como o próprio nome diz, restringe o conceito de autor. Autor é somente aquele que realiza a conduta principal. Autor é somente aquele que realiza a conduta mais importante. O partícipe é aquele que pratica a conduta acessória. Portanto, a teoria restritiva comporta uma divisão do concurso de agentes em duas modalidades: coautoria e participação. Autor é quem realiza a conduta principal. Partícipe é aquele que realiza a conduta acessória. Pois bem, a teoria restritiva, diferenciando o coautor de partícipe, comportando duas modalidades: autor, quem pratica a conduta principal; partícipe, quem pratica a conduta acessória, nos deixa uma dúvida. Já sabemos que a teoria restritiva diz que autor é só quem pratica a conduta principal e partícipe o que pratica a conduta acessória. Há uma diferença entre autor e partícipe, mas fica a dúvida: o que é conduta principal? Pois bem, 3 critérios surgem a partir da teoria restritiva para explicar o que é conduta principal e, portanto, qual é a conduta praticada pelo autor. Sabendo qual é a conduta principal, eu sei identificar quem é o autor e, consequentemente, consigo identificar qual é a conduta acessória, aquela que não é principal e foi praticada pelo partícipe. Pois bem, adotada entre nós teoria restritiva, nenhum problema. Teoria restritiva foi a teoria adotada entre nós. Autor é quem pratica a conduta principal. Partícipe é aquele que pratica a conduta acessória. Pergunta então que fica pela teoria restritiva: o que é conduta principal? Primeiro critério: critério formal objetivo ou objetivo formal. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Critério objetivo formal ou formal objetivo. Nós atendemos, o sistema nosso segue, felizmente, o princípio da reserva legal. Não há lei, não há crime sem lei que o defina. Portanto, cabe à lei definir o crime. Onde os crimes estão definidos? Nos tipos penais. Ora, quem é que definiu a conduta principal? O legislador. Ao elaborar o tipo legal, ele descreveu em que consiste a conduta principal: subtrair, para si ou para outra em coisa ele é móvel, matar alguém, constranger alguém à prática de ato libidinoso, sequestrar alguém, falsificar. Então, a conduta principal, de acordo com o critério objetivo formal ou formal objetivo, é a conduta descrita no tipo. Se você quiser saber qual é a conduta principal, é muito simples. Olhe o tipo legal e veja qual é o verbo do tipo. O verbo do tipo será a conduta principal. Esse critério é o critério que melhor atende ao princípio da reserva legal. Nós não ficamos dependendo da imaginação do operador do direito. O que a lei disser que é a conduta principal será, por um critério de política criminal do legislador, eleita a conduta principal. Portanto, conduta principal é a que está no tipo legal. Conduta principal é o núcleo do tipo. Conduta principal é o verbo que está no tipo penal. Para você saber quem é autor, é simples. Autor é aquele que pratica o verbo do tipo. Partícipe é aquele que, sem praticar o verbo do tipo, concorre para a sua realização. Então, por exemplo, mandante, ele mandou matar. Quem manda matar, não mata. A conduta principal descrita no tipo, o núcleo do tipo, o verbo do tipo, é matar. Logo, só é autor do homicídio aquele que matou. Quem mandou matar não é autor, é partícipe. Uma participação de maior importância.
uma participação importante, uma participação preponderante, mas ele é partícipe. A execução do crime, sem matar alguém, não haveria o crime. Se o outro não matasse, o tipo penal não seria realizado. Logo, conduta principal é o verbo, porque aquele que realiza o verbo é quem realizou o tipo penal. Todos os demais concorreram para isso, mas quem executou o verbo é que praticou a conduta principal. O critério que segue, o princípio da reserva legal. Ah, mas como é que fica a responsabilidade? Não é justo. Não. O nosso Código Penal, para fins de responsabilizar, no artigo 29, caput, cabeça do artigo 29, disse, não, autores e partícipes respondem pelo mesmo crime. Portanto, se a questão que te preocupa é a da responsabilidade, da distorção da pena de um e de outro, não se preocupe. O Código Penal adotou a teoria unitária homonista para fins de responsabilização do coautor e partícipe. Todos respondem pelo mesmo crime. Portanto, estamos adotando um critério técnico, um critério que segue o princípio da reserva legal e um critério que retira o cidadão das mãos de uma interpretação arbitrária do operador do direito. O operador do direito só poderá considerar como principal o verbo do tipo, a conduta que foi eleita por lei como a principal. Autor, em suma, é quem pratica o verbo do tipo. Partícipe é aquele que concorre de qualquer modo para a prática do crime, mandando, planejando, sendo autor intelectual, mas sem realizar o verbo. Perfeito? Então, autor, conduta principal, pratica o verbo do tipo. Partícipe concorre de qualquer modo. Esse qualquer modo comporta 3 modalidades de participação. Você pode participar auxiliando, que é uma contribuição material, física. Você auxilia cedendo a arma do crime. Você auxilia transportando o executor até o local. Você auxilia atraindo a vítima até o local. Você auxilia vigiando o local para que o crime seja executado. Então é importante apenas que este auxílio seja concomitante ao crime, né? Porque o auxílio posterior à consumação, aí já é favorecimento pessoal, favorecimento real. Então, desde que o auxílio seja concomitante ou anterior ao fato, ele será participação. Então, a primeira modalidade de participação é auxílio. Quem auxilia não pratica o verbo da conduta principal. Quem auxilia contribui materialmente para que o verbo seja cometido. A segunda modalidade de participação é o induzimento. Induzir é dar a ideia. Induzir é fazer nascer a ideia na mente do executor. Escuta, hoje eu estou muito triste, muito chateado, estou deprimido, não sei o que eu vou fazer. Por que você não mata a sua sogra? Ah, grande ideia, matar a minha sogra. Gostei desta ideia. Pois bem, quem deu a ideia, quem fez nascer a ideia, induziu. Induzir é um apoio psicológico e não material. Quem induz não pratica o verbo do tipo, a não ser no induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, artigo 122 do Código Penal. Não é disso que estamos falando, porque lá é o verbo. Quem induz contribui para o crime, sem realizar o verbo. Tá claro isso? Então, participação se dá por meio de auxílio, contribuição material efetiva. Indução, dar a ideia. Ou instigação. Instigar é reforçar uma ideia já existente. O autor já tem aquela ideia na cabeça e o instigador fica com um tridentinho cutucando. Ah, eu estou pensando em matar minha sogra. Faz isso muito bem, executa, faça isso, não perca essa oportunidade. Isto é instigar. Portanto, resumindo, o Código Penal brasileiro adotou a teoria restritiva. Autor é somente aquele que pratica a conduta principal. E coautor é uma pluralidade de autores. Partícipe é quem pratica a conduta acessória. O primeiro critério para definir o que é conduta principal é o critério formal objetivo, o objetivo formal. Autor é quem pratica o verbo do tipo. Partícipe é aquele que contribui auxiliando, induzindo ou instigando, mas sem praticar o verbo do tipo. Ambos respondem pelo mesmo crime, artigo 29 caput, teoria unitária homonista adotada pelo Código Penal. Tranquilo? Segundo critério para definir o que é conduta principal. Já que autor é quem pratica a conduta principal,
o segundo critério define a conduta principal como sendo a mais importante. Esse é chamado critério objetivo material ou material objetivo. Esse critério é arbitrário. Conduta principal é aquela que o operador do direito, no caso concreto, achar preponderante. Isso é muito vago. Deixar para o caso concreto a apreciação de acordo com a vontade do operador do direito. Você cria a possibilidade de decisões díspares em casos semelhantes. Portanto, o critério objetivo material ou material objetivo, diferentemente do critério formal objetivo, que tem um padrão, é o verbo do tipo. Acabou. Autor é quem pratica o verbo do tipo. Esse critério objetivo material objetivo diz, autor é quem pratica a conduta mais importante. E quem é a conduta mais importante? É você que vai dizer? Por esta razão, este critério não foi adotado. O formal objetivo foi adotado por parte da doutrina. Entre elas, este que vos fala. Terceiro critério que define o que é conduta principal. Repetindo, o Código Penal brasileiro adotou a teoria restritiva, restringiu o conceito de autor. Autor é somente aquele que pratica a conduta principal. O critério lógico formal, formal objetivo ou objetivo formal, diz conduta principal é o verbo do tipo. Esse critério, no meu modo de ver, foi adotado. Critério objetivo material, não foi adotado. E agora, a teoria do domínio do fato, também chamada de critério objetivo subjetivo. O que é conduta principal para a teoria do domínio do fato? Então, são duas teorias brigando. O critério formal objetivo ou objetivo formal e o critério objetivo subjetivo. O critério objetivo subjetivo foi desenvolvido de forma tão larga que ele virou uma teoria em si mesma. E o critério objetivo subjetivo é chamado de teoria do domínio do fato. Então, o que é teoria do domínio do fato? É uma teoria que se propõe a explicar o fenômeno da autoria, que se propõe a explicar o conceito de conduta principal. E a partir desse instante, identificando o que é conduta principal, distinguir autor, que a praticou, do partícipe, que cometeu a conduta acessória. A teoria do domínio do fato, desenvolvida por Hans Welzel em 1939, mas aprofundada cientificamente por Klaus Roxin em 1963, nos dá o conceito de autor e o conceito de coautor. Autor não é apenas aquele que realiza o verbo do tipo. Autor é sim quem pratica o verbo do tipo, como diz o critério objetivo formal ou formal objetivo. Mas autor não é apenas aquele que realiza o verbo do tipo. Por esta razão, é possível até conciliar o critério objetivo formal com o critério do domínio do fato. Porque a teoria do domínio do fato aceita em parte o critério objetivo formal. Autor é sim quem pratica o verbo do tipo, mas não só. Teoria do domínio do fato. Autor é quem pratica a conduta principal. E a conduta principal é aquela praticada por quem detém o domínio final do fato. O que é isso? É praticado por aquele que detém o controle de todas as ações até o resultado. Quem detém o poder de decisão, o poder de mando e o poder de controle sobre todas as ações até o resultado final. Isto significa teoria do domínio do fato. O autor intelectual, aquele que planeja toda a trama, que coordena toda a trama, que comanda a sequência de ações até o resultado final, é considerado autor do crime e, portanto, coautor. O mandante do crime é considerado autor do crime e, por conseguinte, coautor. Mandante, autor intelectual, são aqueles que, embora não executem o verbo principal, detêm o comando, o poder decisório, o controle e a capacidade de interromper a qualquer momento a realização da ação. Isto é a teoria do domínio do fato. Portanto, no domínio do fato, notem bem, é necessário e imprescindível
que aquele que não executou o verbo do tipo e é considerado também autor, é imprescindível, em primeiro lugar, que ele tenha conhecimento dos fatos, que ele tenha consciência dos fatos que estão sendo praticados, que ele conheça toda a trama que se desenvolve. O Supremo Tribunal Federal, Klaus Roxin, Hans Welzel, todos os penalistas são unânimes. Não é suficiente a posição hierarquicamente superior. Se assim o fosse, todo governador do estado, todo prefeito, todo presidente da república, todo ministro, todo juiz responderia objetivamente no plano penal por aquilo que os seus subordinados praticassem. Esta mera relação hierárquica consiste em responsabilidade objetiva. E a responsabilidade objetiva foi banida do sistema penal já na Idade Média. Domínio do fato não é responsabilidade objetiva. Domínio do fato não significa mera posição hierárquica superior. Domínio do fato é uma teoria que se propõe a definir o que é autor, a definir o que é conduta principal e diz: autor do crime é aquele que executa o verbo do tipo e também aquele que, conhecendo os termos da ação que se pratica, tem o poder decisório sobre a mesma, o controle sobre a mesma até a produção do resultado, com poder e capacidade para interromper esta sequência até o final. Isto é a teoria do domínio do fato. Com isso, entram no conceito de autor e, portanto, passa a ser coautor não apenas os que realizam conjuntamente o verbo do tipo, mas o mandante, aquele que planeja a prática do crime e todo aquele que detém o controle final. No que Welzel pensava quando começou a desenvolver e Klaus Roxin também pensavam? Na cabeça deles imediatamente vieram os dirigentes do topo da hierarquia nazista, no nacionalsocialismo, que determinavam o extermínio de pessoas. Muito bem, organizem, levem-as para o campo de concentração e extermínios. Os judeus, os polacos, os comunistas, os não pertencentes à raça ariana, extermínios. Bem, esta ordem que era dada pressupõe controle final sobre todas as ações. Portanto, isso foi decisivo, por exemplo, no julgamento do nazista Eichmann, pelo Tribunal de Nuremberg. Pois bem, outro exemplo dado, mais atual por Klaus Roxin, era da Alemanha Oriental, mais atual devido à Segunda Guerra, quando havia ordem expressa para os atiradores do Muro de Berlim executarem aqueles que estavam na República Democrática Alemã e queriam passar para a República Federativa Alemã, da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Eles tinham o controle final sobre os... Ou seja, eles tinham ciência de que pessoas tentariam atravessar o muro, sabiam que isso iria acontecer, deram ordem expressa para que isso acontecesse e tinham o poder de suspender a ordem a qualquer momento, impedindo a realização da ação. O Klaus Roxin critica o uso abusivo e equivocado da teoria do domínio do fato, confundindo-a com responsabilidade objetiva para punir apenas aquele que numa posição hierarquicamente superior, sem ter conhecimento do fato, era considerado mero autor ou coautor. Portanto, Código Penal adota a teoria restritiva da autoria. Autor é quem pratica a conduta principal, partícipe é a conduta acessória. Teoria do domínio do fato. É considerada conduta principal o verbo do tipo e a conduta de quem detém o controle, o poder decisório sobre todo o fato. Pois bem, e no caso dos executores em que dividem, fracionam a execução do crime? Ou seja, ele pratica uma determinada parte. Ele tem o controle final do fato, digamos que um vai matar, o outro vai atrair a vítima, transportar a vítima, chegar até trazer a vítima até o local, dar a ordem e dizer, ok, pode executar. E um vai e executa. O crime foi fracionado, a conduta principal foi dividida. Houve uma repartição da atividade criminosa. Neste caso, também existe, pela teoria do domínio do fato, coautoria. Essa repartição de contribuições
é chamada de domínio funcional. Se vocês ouvirem essa expressão, domínio funcional, são aqueles que praticam a conduta principal, que detêm o domínio final do fato, mas realizam apenas uma parte da ação, na repartição da atividade criminosa. Muito bem, tá claro? Hoje, majoritariamente, adota-se a teoria do domínio do fato. Recentemente, no julgamento importante do Supremo Tribunal Federal, os ministros todos se apegaram a grande parte da doutrina que cita a teoria do domínio do fato. O ministro Lewandowski, citando a nossa obra, seguia aquela linha do critério objetivo formal. Mas aqui, por exemplo, eu, embora tenha adotado a posição, cito todos os autores que adotam a posição da teoria do domínio do fato. Repetindo, Código Penal Brasileiro, ao tratar do concurso de agentes, adotou a teoria restritiva, diferenciando autor de partícipe. Autor é quem pratica a conduta principal, partícipe é quem pratica a conduta acessória. Quem, sem praticar a conduta principal, auxilia, induz ou instiga. Muito bem. Pela teoria unitária monista, todos respondem pelo mesmo crime. Muito bem. A teoria do domínio do fato se propõe, aceitando a teoria restritiva, aceita que há uma diferença entre autor e partícipe, se propõe a explicar o que é autor. E diz que autor não é só quem pratica o verbo do tipo, mas todo aquele que detém o poder decisório, o poder de controle, o poder de interrupção da ação criminosa e assim detém o domínio do fato até a produção do resultado. O domínio final do fato. É o mandante, é o autor intelectual e assim por diante. No meu modo de ver, a teoria do domínio do fato enfrenta um problema. Ela não consegue explicar a coautoria no crime culposo. A coautoria no crime culposo, por quê? Porque no crime culposo, não tendo o agente vontade de produzir o resultado final, ele não pode ter o domínio final sobre este fato. Já o critério formal objetivo, o objetivo formal, apegando-se ao verbo do tipo, define claramente: um motorista está dirigindo imprudentemente e o outro instigando-o a continuar dirigindo. Quem atropelou e matou foi quem estava dirigindo, este é o autor. Quem estava instigando é o partícipe do homicídio culposo. Repito que o critério formal objetivo formal, ele explica melhor e obedece melhor ao princípio da reserva legal. Mas prevalece hoje a teoria do domínio do fato, explicando esta questão da conduta principal. Tá claro até aqui? Muito bem. Para a gente encerrar, eu já não sei mais ou menos quanto tempo, eu tenho um pessoal atrás de mim, eu queria perguntar quanto tempo eu tenho. 35. Nossa, era para falar 16 minutos, eu falei 35? Falo mais 5 minutos para encerrar esta aula. Qual é a questão que coloca a teoria do domínio do fato, se diz como imprescindível? Para explicar a autoria mediata. O que é autoria mediata? A autoria mediata é aquela em que o autor, chamado de autor mediato ou indireto, se serve de uma pessoa sem capacidade de entender o que está fazendo. Se serve de um louco que não sabe o que está fazendo. Se serve de um inimputável que se presume não saber o que está fazendo. Ou coage uma pessoa para praticar o crime em coação moral irresistível. Por exemplo, põe um revólver na cabeça e obriga um sujeito a estuprar uma mulher. Ele está se servindo de alguém coagido a fazer. Ou mesmo na obediência hierárquica, em que ele dá uma ordem aparentemente legal a um subordinado que a executa. Então, o autor mediato é aquele que não pratica o verbo do tipo. Ele se serve de uma pessoa sem capacidade ou condições de entender o que está fazendo ou de resistir àquilo para, em seu lugar, executar o crime. Eu mando um louco matar uma pessoa, eu coajo uma pessoa para que em coação moral irresistível pratique o crime. O superior hierárquico dá uma ordem não manifestamente legal para o subordinado cumprir. São várias formas do autor mediato se servir de alguém para realizar o crime. Pega uma criança de 7 anos e convence ela a pular de um prédio. Ou seja, eu usei aquele menor, absolutamente incapaz de compreender as ações, para praticar um crime contra ele mesmo. Então eu sou autor mediato. A teoria do domínio do fato diz, está vendo? O autor mediato detém o controle final do fato e é considerado autor.
Você que adota a teoria, o critério formal objetivo, como é que você explica aqui a autoria imediata? A teoria do domínio do fato explica. Aquele que se serviu do menor, do louco, que coagiu, que deu a ordem não manifestamente legal, ele tem o controle final do fato e, portanto, ele é autor. Eu explico melhor do que você, defensor do critério objetivo formal. Não. Nós explicamos também a autoria imediata pelo critério formal objetivo. O autor imediato praticou o verbo do tipo. Ele realizou o verbo do tipo. Por quê? Porque aquele que executou o verbo do tipo sem ter capacidade, o menor, o louco, o coacto, o subordinado, ele atuou como longa-manos do autor imediato. O autor imediato se serviu do corpo, se serviu das mãos daquele executor incapaz, como se fosse um prolongamento de seus braços, um prolongamento de sua ação. Portanto, é perfeitamente possível e conciliável a autoria imediata com a adoção do critério formal objetivo. Pois bem, hoje então prevalece no Código Penal brasileiro teoria restritiva. Autor é quem pratica a conduta principal. Coautoria quando dois ou mais agentes em concurso unem suas vontades para praticar a conduta principal. Partícipe é aquele que pratica a conduta acessória, quem auxilia, instiga ou induz. A teoria do domínio do fato explica que autor e, portanto, aquele que pratica a conduta principal é não apenas quem executa o verbo do tipo, mas todo aquele que detém o controle de todas as ações até a produção final do resultado. Pois bem, como respondem autor e partícipe? Como regra foi adotada a teoria unitária ou monista. Todos respondem pelo mesmo crime, todos respondem pela mesma pena. O autor porque realizou o verbo do tipo, e o partícipe porque o artigo 29 do Código Penal, funcionando como norma de extensão, traz o partícipe para esse crime. Todos respondem pelo mesmo crime e recebem a mesma pena. Excepcionalmente, o partícipe responde por crime diverso. Excepcionalmente, é a teoria pluralística. A teoria pluralística de que cada um responde por um crime diferente foi adotada como exceção, quando o partícipe quis participar de crime menos grave. Vou dar um exemplo. Motorista está dirigindo e os três larápios no carro. Para o carro na frente de uma residência e fala: entrem e furtem. Entra lá, furta, traz tudo para cá. Ele está esperando. Lá dentro, de forma absolutamente imprevisível, os larápios encontram uma moça e resolvem em conjunto estuprá-la e matá-la. Entram no carro, sujou, o que houve? Praticamos latrocínio e estupro. Esse que estava de motorista do carro, sendo imprevisível o desfecho mais trágico, como ele quis participar de um furto, ele responde como partícipe de um furto. É chamada exceção pluralística à teoria unitária ou monista. Artigo 29, parágrafo 2º. Perfeito? Deu para entender a teoria do domínio do fato? E deu para não confundi-la com responsabilidade objetiva ou com mera posição hierárquica superior? Pois bem, eu convido vocês, claro, a ler na nossa obra, está muito bem explicado e citados todos os autores, a teoria do domínio do fato e toda a questão do concurso de agentes, no nosso curso de Direito Penal, 22ª edição, volume 1. Obrigado pela sua atenção, um intervalo e voltamos com as perguntas.